eu tenho a impressão de que nós estamos entrando em uma mudança silenciosa. Não é algo que fica evidente, sabe, nos anúncios ou nos lançamentos da distro, mas é perceptível quando a gente começa a observar o conjunto. Olhando com mais atenção, surgem alguns sinais diferentes. O Fedora ganhando cada vez mais espaço, o Arch cada vez mais influente e o Plasma aparecendo com cada vez mais frequência. Isoladamente, essas mudanças parecem pequenas, mas quando a gente olha todo o conjunto, parece sugerir uma certa reconfiguração do cenário, algo um pouco mais profundo. E isso nos obriga a pensar algumas questões complexas, como, por exemplo, quais ambientes gráficos vão continuar fazendo sentido no futuro e para onde que o desktop Linux está caminhando. Antigamente, quando alguém perguntava assim, qual distro que você acha que eu deveria usar? A gente nem pensava, né? Vai de Linux Mint, vai de Zorin, vai de PyOS. Acabou. Dificilmente tinha algum público que não seria atendido por uma dessas três. Só que de, sei lá, uns 2 anos para cá, tem muitas distros novas entrando aí nesse bolo e que atendem muito bem uma gama muito ampla de pessoas. Desses novos players que estão chamando a atenção, senhor Raul Craveiro, qual que você acha que está começando a disputar ali um espaço entre essa santíssima trindade de indicações de distribuições? Tem uma distro específica que eu acho que tá brigando bastante com esse espaço do queridinho, principalmente ali nos usuários mais novatos, né? Porque quando você vai começando a entender mais sobre Linux, você sabe exatamente o que você procura e às vezes você vai para distros não tão populares, mas que faz sentido para o que você quer. Mas tem uma distro específica que é o Basite. O Basite ele tem um foco ali para o público gamer, mas eu vejo até pessoas que não são tão interessadas assim em jogos testando o Basite pela primeira vez. Ponto forte que eu tenho para trazer é que eu acho que a Valve está sendo a grande responsável por mudar esse cenário do, do Linux desktop ali, de como a gente vê essas distros iniciantes. Obviamente não a Valve diretamente palpitando no que deve ou não deve ser feito, mas por conta da Valve e do Steam Deck, eu vejo que muita coisa está mudando nesse cenário e é um tanto quanto curioso, porque quando a gente tá ali na nossa bolha, né, fazendo nosso trabalho do dia a dia, indicando ali aplicativo, essas coisas, fazendo nossos conteúdos, parece que nada mudou, realmente. Porque o Zorin OS saiu com lançamentos deles, o Linux Mint também, o Pop OS também. E parece que, tipo, segue tudo como tava. Mas quando a gente dá um passinho pra trás, começa a ver conteúdos de pessoas que nunca falaram sobre Linux antes, e, tipo, fala de tecnologia, mas não fala de Linux. E do nada essas pessoas estão começando a testar Linux, estão começando a testar diversas tecnologias ali diferentes. A gente sempre vê o Basite aparecendo. Se um dia a Valve resolver tirar o escorpião do bolso e lançar o SteamOS oficialmente, pode ser que o Basite tome um golpe muito duro, porque eu acho que muitas pessoas vão preferir usar o original ao invés da versão povão, né? Mas assim, o Basite é uma distribuição muito sólida. Ele não existir o SteamOS oficial não quer dizer que o Basite passa a ser ruim, porque existe o oficial. Só que passam a ser duas distribuições muito parecidas, com uma proposta muito parecida, e que atendem mais ou menos o mesmo público. Aí vai depender muito do esquema de marketing que cada distribuição resolver adotar. No caso de um Steam OS oficial, ele teria o poder de estar, né, ali com a chancela da Valve, que vem conseguindo um nome cada vez mais forte entre toda a comunidade open source. Eu não acho que mataria o Basite, mas eu acho que daria uma boa chacoalhada. Eles teriam que mexer em muita coisa ali para poder se manter relevante. Mas ao mesmo tempo eu também acho que isso não vai acontecer. Porque não é interessante financeiramente falando para a Valve, porque hoje o SteamOS é basicamente para rodar ali no handheld dela, né? Então, tanto que você pode instalar em outros sistemas, mas geralmente são sistemas com hardwares similares. Então, ela só faz ali o Game Mode pensado em AMD, tanto que justamente quando você instala o Basite, se você quer o Game Mode, se você coloca lá que você tem uma placa da Nvidia, ele já deixa um grande aviso falando, ó, vai dar problema, porque ele não é feito pensado para Nvidia
E não acho que vale a pena para Valve, porque você tem que manter mais desenvolvedores para fazer ali, você tem que manter mais pessoas de suporte, porque vai ter gente que vai ter problema e vai ter questão de suporte. E o retorno financeiro não é necessariamente interessante, porque se a pessoa instalar o Zone OS e instalar o Steam, ela vai estar vendendo o jogo igual. Então, tipo, por que que ela vai ter mais esse trabalho para manter o sistema dela em mais um hardware diferente, se ela já tem o Steam em outras distros e funciona igual, sabe? Aí ali ela só precisa manter o suporte do aplicativo. Então, realmente, eu não acho que isso vai acontecer. E por isso que é interessante ter um Basite para esses outros cenários, para além ali do padrão do SteamOS. Mas não acho que a gente vai ver um SteamOS rodando num desktop com uma 4080, sei lá, alguma coisa assim, tão cedo. Dentre esses novos players, além do Basite que você citou, tem um que eu acho que merece uma menção honrosa aqui também, que é o CashOS. Ou CashOS, se vocês preferirem, sei lá. Porque ele é uma distribuição baseada em arte que conseguiu roubar um terreno gigantesco de outras distribuições também baseadas em arte, que já estavam aí, ó, muito antes dele. Muitos usuários de Endeavor, muitos usuários de Arco Linux, muitos usuários, sei lá, de Artcraft, acabaram indo pro CacheOS porque ele já trazia as coisas mais prontas, muito mais parecido com um desktop baseado em Ubuntu, que a gente está, né, acostumado a indicar para o pessoal. E o CacheOS ele foi meio que assim, sei lá, um surto coletivo, né? Do nada começou a aparecer em tudo quanto é site, em tudo quanto é vídeo, em tudo quanto é review, todo mundo pedindo mais informações sobre o CacheOS. Eu já usei, eu acredito que você já deve ter usado também o CacheOS durante algum tempo e tal. Com certeza é uma distro extremamente sólida, muito pronta, assim, instalar e usar. E o que você precisa configurar depois tem assistentes muito fáceis de você usar. Então elimina uma grande barreira. E depois disso, a gente viu também mais distros ainda adotando o Archway de viver, né? Por exemplo, o KDE Linux, que é uma distribuição imutável, que eu usei durante alguns meses agora, no comecinho de 2026, ela também usa a tecnologia do Arch por debaixo dos panos. Apesar de ela não ser uma distribuição Arch. Ela só usa as tecnologias do Arch Linux, o que tem uma grande diferença. Como, por exemplo, no KDE Linux, você nunca vai usar um pacman-s alguma coisa. Não é essa a proposta da distribuição. Mas o Pac-Man tá ali. Você só não consegue interagir com ele. Eu sou amplamente contra essa galera na internet que tá recomendando o CacheOS pra uma pessoa que nunca usou Linux. Eu acho um surto, tipo, a pessoa que não faz a mínima ideia de como funciona o Linux, do que é um kernel, de como instalar um pacote, fala, ah, e sabe qual que você pode começar? CacheOS. No geral, obviamente, tipo, ali o processo de instalação vai ser fácil? Vai. Talvez a pessoa consiga se virar? Talvez. Mas a chance de dar um problema absurdo é muito grande também, porque ele é Arch Linux, ele deixa você fazer o que você quiser. Então, tipo, a chance de dar um problema, a pessoa falar, ai, não, porque o Linux é um lixo, eu vou voltar para o Windows. É muito grande. E, tipo, é uma distro boa, mas não é uma distro amigável para iniciante. Então, pelo amor de Deus, não recomende o CacheOS para uma pessoa que nunca mexeu em Linux, por mais que seja uma boa distro. Eu vejo que muitas Hum. pessoas indicam porque, acho que principalmente pessoas que têm interesse no Linux por conta de todo esse sucesso do SteamOS, essas coisas, e as pessoas falam, ah, eu queria uma distro tipo SteamOS, mas que eu possa rodar aqui no meu PC. E aí as pessoas recomendam o CacheOS porque dá para deixar exatamente como no SteamOS, com Gaming Mode e tudo isso. E porque também é Arch Linux. Porque o SteamOS ele é a base Arch Linux. Só que a questão é que o SteamOS ele fecha muita coisa ali. Ele não deixa você tocar em boa parte do Arch Linux. Obviamente tem como você desbloquear essas coisas, mas assim, é outra coisa que a grande maioria dos usuários nunca vai nem descobrir como que faz isso. Mas eu acho que muitas pessoas ficam falando, ah, e se o SteamOS é Arch Linux é bom? Então eu vou testar isso aqui que também é Arch Linux é bom. E aí a chance de frustração, porque pode ser bom, mas não é fácil. Então, começa num Basite, que é ali imutável, que é mais. Assim, obviamente, a chance de quebrar o sistema você tem todos. Em qualquer distribuição Linux, no Windows, no Mac. Alguns mais fáceis que outros, né? Windows. Mas a chance tá ali em todas. Mas assim, tem alguns sistemas que vão evitar que você faça isso mais do que outros, né? Então, eu acho que para iniciantes o Basite é muito mais interessante. Ou, obviamente,
ainda continua apoiando muito aquelas recomendações básicas de principalmente Zorin OS e Linux Mint. Se você já é heavy user de Windows, se você já é um cara que mexe no registro, customiza tudo, tira ali um programa, bota outro no lugar, se você já tem esse perfil, um Arch Linux não vai te assustar, porque você já é um heavy user. Você só vai precisar adaptar algumas coisas, aprender ferramentas novas, mas você já tem esse perfil de ser uma pessoa que aceita o risco de quebrar o sistema. Então, para esses caras, eu acho que o CacheOS faz sentido, sei lá, uma distro imutável também faz algum sentido, porque são pessoas que vão saber navegar nessas águas. Para o público médio, né, o pofegão médio, assim, a pessoa que vai usar um navegador, vai usar um Office da vida tal, eu concordo plenamente com você que faz muito mais sentido ir para um Zorin OS, para um Linux Mint, para um Big Linux, que é base Arch, né, através da base Manjaro dele, mas que é uma distribuição extremamente estável, bem tranquila. Outras distros brasileiras também, que a gente acaba não citando tanto, mas tem review no canal também, como o próprio. Esqueci o nome HTOS. dele, o Regata, isso. Tava com o logotipo do barquinho desse na cabeça e tinha esquecido o nome. O Regata também, que é baseada no OpenSUSE, né? Também tem uma. Eles conseguiram domar o Plasma de uma forma que fica muito fácil usar a distribuição e é quase impossível você quebrar o Plasma do Regata OS. Porque eles travaram tudo que dava para travar para você não chegar lá e desmontar seu Plasma com 3 cliques, que dá para fazer naturalmente. Então, essas distros elas conseguiram colocar algumas camadinhas extras para deixar tudo mais amigável dependendo do seu perfil. Mas olha só, uma coisa que talvez os ouvidos mais atentos já tenham percebido aqui, que a gente falou de distribuições e tal, mas os novos garotos no pedaço, né, as novas distros que estão chamando a atenção, elas não são base Ubuntu, né? Olha só. A gente ficou um tempão falando do Basite, que é base Fedora, e a gente ficou um tempão falando do Kashi, que é base Arch, e outras, né, o, o Regata, por exemplo, que é base OpenSUSE, e as distros Ubuntu, não que elas sejam piores, mas eu acho que elas estão trazendo, estão sendo menos atrativas hoje em dia. Elas estão inovando menos, talvez. O Pop OS novo, né, esse 2404, que muita gente tinha expectativa, e eu falei diversas vezes conversando com as pessoas, olha, calma, segura a onda, essa é só a primeira versão, não vai com muita sede ao pote, e aconteceu exatamente o esperado. Ainda não está ali afinadinho o suficiente, ainda não está ajustado o suficiente para ser uma boa experiência de forma geral. Vai atender bem algumas pessoas, mas ainda está instável, ainda está faltando recursos. Então, muita gente, né? A gente teve até o caso do Linus Sebastian, né? Lá do canal Linus Tech Tips, que tentou e quebrou a cara de novo, em vez de pegar uma distribuição mais estável já, ele foi testar a versão recente do Puppet e quebrou a cara, teve uma péssima experiência, enquanto um amigo dele, o Luke, foi usar o Linux Mint e só vitória. As coisas só funcionam. O que é um tanto quanto engraçado, porque até pouco tempo atrás, se você tentava pensar em uma distro baseada no Fedora, era muito difícil de pensar. Obviamente, sempre existia, mas nenhuma assim grande igual, sei lá, um Linux Mint é baseado no Ubuntu e é tão grande quanto, sabe? Pelo menos ali entre os usuários de desktop, né? Então tinha distros assim, muito pequenininhas baseadas em Fedora. E hoje em dia a gente já tem várias, né? Tem o Basite, que acho que é a mais popular de todas. Tem o Nobara, aí depois tem algumas outras menores, né? E várias, assim, baseado em Arch Linux, o céu é o limite, né? Tem várias e várias e várias. Mas eu acho que esse é um. O fato das distros imutáveis é um grande diferencial. É, até porque eu acho que é uma experiência de uso muito similar ao smartphone também. E alguns outros sistemas também, né? O macOS também é um. Não é exatamente igual um para um, né? Obviamente, mas tem um estilo de funcionar o sistema ali meio parecido. Então eu acho que hoje a gente vê muito mais o computador imitando o que o celular faz do que o contrário. Porque hoje em dia tem muita gente que começou o contato com a tecnologia com o celular. Sabe? Porque a gente tem que lembrar que o smartphone está aí desde 2007. Então, as pessoas que nasceram em 2007, que nasceram junto com o smartphone, hoje já tem
19 anos. Então, a gente tem pessoas entrando aí na tecnologia que sempre existiram junto com o smartphone. Então, esse cenário tem mudado. A gente que é velho, a gente ficou um pouco chocado com isso, mas esse cenário tem mudado e não tem como não pontuar isso. E eu acho que também, dentro do cenário de aplicativos, o mundinho Flatpak tem ganhado cada vez mais espaço. Por conta do SteamOS também, né? Que o SteamOS traz o Flatpak por padrão, então tem muitas aplicações com Flatpak e a gente vê as distros baseadas em Arch Linux, em Fedora sempre abraçando muito. O que não quer dizer que não tenha isso dentro do lado Ubuntu da força, né? Tanto que o Linux Mint também traz. O ZoreOS traz tudo, né? Então você tem Flatpak, mas você tem as outras coisas também. O Cosmic também tem suporte para Flatpak. O Ubuntu também tem, mas você tem que instalar. Então, mas enquanto o lado Fedora e Arch Linux abraça assim por padrão, então talvez isso também influencie ali no negócio de você só instalar o sistema e já sair usando, inclusive com todos os pacotes disponíveis e podendo instalar seu Discord sem ter que ficar adicionando o repositório. Porque como que você vai explicar para o seu amigo que nunca usou Linux, que você precisa, pra você instalar um Discord, você tem que instalar um outro pacote, que ele nem sabe o que é um Flatpak, aí você tem que instalar um repositório, aí você tem que reiniciar o sistema. As distros que já trazem tudo isso por padrão acabam ganhando espaço, né? Não tem como. Então, eu colocaria minha mão. Quer dizer, mentira, eu não colocaria minha mão no fogo, mas eu arriscaria que essas duas questões, assim, tem uma grande influência. Mas, não sei, pode ser que tenha outras coisas também, né? Uma das primeiras distribuições baseadas em Fedora que começou a chamar atenção nesse público mais gamer, que também foi, né, meio que derivada do sucesso do SteamOS, foi o Nobara. Só que o Nobara teve aquele pico de interesse e depois meio que ele deu uma estabilizada e hoje pouco se fala do Nobara, né? Eu acho que o Basite engoliu o Nobara quase que totalmente, até porque são discos muito parecidas, assim, né? As duas são imutáveis, as duas são base Fedora, as duas são prontas para você jogar, as duas trazem recursos do Steam Deck para um usuário mais comum que usa NVIDIA, por exemplo, então elas meio estão por ali, mas acho que o Basite acabou tendo mais sucesso em chegar na boca do povo, né? Em fazer as pessoas começarem a comentar, indicar ele. Sim. Então É, é uma mudança de paradigma, assim, talvez seja prematuro dizer que é uma mudança de paradigma neste momento, porque o Ubuntu continua sendo Ubuntu. Tipo, se você for comparar, sei lá, a popularidade do Ubuntu com qualquer outra distribuição, o Ubuntu tá fora do gráfico aqui, as outras distribuições estão aqui, assim, entendeu? E isso não tem nada a ver com elas serem boas ou serem ruins. É só que o Ubuntu, ele construiu um nome gigantesco com todo o trabalho que a Canonical fez. Então vai demorar muito. A Canonical tem que fazer muita besteira. Ela tem que se esforçar muito para ter uma outra distribuição que fique mais famosa que o Ubuntu. ela vai para além do desktop, né? Então ela tem todo um cenário corporativo, um cenário de servidor ali muito grande. Que aí é outra história, né? Porque dentro do cenário de servidor, cenário corporativo, ninguém tá nem aí, ai, porque o que a Canonical falou, o que a Canonical acha de A ou não. É o que vai fazer dinheiro ou não. Ponto. Enquanto quando a gente fala de cenário desktop, você tem muito mais essa conexão. Não é pessoal, mas uma conexão ali mais de propósito, talvez, ali com o usuário, sabe? Tem uma conexão para além da tecnologia também. Mas de fato, eu acho que a Canonical e o Ubuntu, né, ele tem perdido um pouco dessa visão para outras distros, né? O cenário ainda pode mudar muito também, mas eu acho que tem aberto mais espaço. E eu acho que a questão entre Nobara e Basite é mais uma questão de marketing mesmo, para ser sincero. Porque o Nobara ele sempre se posicionou como um Fedora que é próprio para jogo. Tá, e o Fedora, mas ele traz essa configuração aqui, esse kernel aqui, aquele pacote lá. Eu acho que muitas pessoas talvez ficassem com aquela sensação de, tipo, ah, meu Fedora já funciona, por que que eu vou fazer isso? Ou tipo, ai, essa meia dúzia de pacote eu posso instalar aqui no meu sistema. Então não sente tanto essa vontade de migrar, de testar um outro sistema. Enquanto o Basite, ele vem com um propósito ali muito claro. É tipo, é a distro para gamer. É a experiência do SteamOS fora do Steam Deck. Então você fica mais com essa sensação de, tipo, se eu quero ter essa experiência, eu preciso instalar esse sistema aqui. E aproveitando para falar de lançamentos também, recentemente, né, a gente teve grandes lançamentos, né, que são os lançamentos que marcam o calendário do ano.
que é o lançamento do novo Ubuntu LTS, e os lançamentos do Fedora. Né? A gente meio que tudo no cenário de Linux para desktop acontecem a partir desses lançamentos. Quando sai a nova LTS do Ubuntu, porque significa que vai ter um novo Linux Mint, significa que vai ter um novo Elementary OS, significa que possivelmente vai ter um novo Pop OS, vai ter um novo Zorin mais. Zorin, e por aí vai. A lista é infinita. E quando sai o Fedora, a mesma coisa. Significa que vai ter um novo Basite, significa que vai ter novas versões das 356 versões diferentes que existe do Fedora, né, nos spins ali, e vai que vai. Então, assim, tem vídeo também desses dois lançamentos, tanto no GeoLinux Labs quanto no canal de GeoLinux. Então, se você quiser saber em detalhes dos lançamentos, tanto do Fedora quanto do Ubuntu, eu sugiro que vocês assistam os vídeos depois do Geocache. Não vai parar aqui para ir lá ver, não, hein? Depois do Geocache você vai ver. Mas assim, senhor Raul Kramer, você que fez recentemente um vídeo sobre baixar e instalar a versão nova do Fedora, né? O Fedora 44, que saiu recentemente. Você observou alguma coisa assim do Fedora que você possa falar, caramba, o Fedora mudou nisso aqui? Porque o que eu sinto vendo esses últimos lançamentos, assim, não só do Fedora, mas de diversas outras disso, que normalmente o que a gente aponta como mudanças dos lançamentos são o que os ambientes gráficos estão fazendo, não a distro em si, né? Acho que isso é bom. Acho que justamente o que faz esse lançamento ser legal, porque, tipo, né, tem ali tudo redondinho. Se você quer a experiência Gnome, ali vai receber. Mas ela não tem um impacto tão grande quanto tem do Ubuntu. Tanto que é só ver os de Linux News, para quem acompanha toda semana, quantas notícias a gente tem da nova LTS e quantas notícias a gente teve do Fedora. O Fedora teve lançamento. Porque quando lançou o Gnome 50, eu falei do novo Gnome 50. Quando lançou o Cadê a Plasma 6.6, falei dele. E o Fedora eu só falei quando saiu o Fedora 44. Atrasado, inclusive. Do Ubuntu, não. Tinha uma semana que saía uma modificação em tema de ícone. Aí na outra semana eles decidiram trocar um app. Aí numa outra semana eles anunciaram o wallpaper e o codinome. Então, ele tem muito mais opiniões que não são opiniões do Gnome 50, são opiniões do Ubuntu. Concordo. Eu acho que nessa parte de sistemas que são muito opinativos sobre como que a experiência tem que ser, não tem como não falar do Elementary OS, né? Ele tem toda uma visão de como que o sistema tem que ser, como tem que ser a experiência do usuário. E por mais que isso seja muito legal, é um projeto que se esforça para concretizar essa visão dele. Por ser um projeto pequeno, a gente vê eles, né, tendo muita dificuldade em concretizar. Por mais que eles avancem bastante, ainda assim Sim. não é a mesma velocidade com que o Linux Mint consegue avançar, por exemplo, né? O Linux Mint tem muito mais poder de fazer as coisas acontecerem do que o Elementary OS. Uma outra distribuição que eu acabei de lembrar dela aqui, que ela ocupou, acho que durante um bom tempo, ou pelo menos se esforçou para ocupar essa posição de Linux pronto para jogo, foi o Garuda. Né? Eu fiz um review sobre o Garuda há muito tempo, que é uma distribuição base art também. E eles têm ali várias flavors do Garuda pronta para diversas interfaces e tal. E eles têm esse marketing de dizer que são uma distro gamer e tal. E, de certa forma, não está errado. É uma distribuição bem otimizada para games mesmo. Mas, assim, tirando aqueles temas, aquelas coisas mais estroboscópicas, né, cheio de neon que eles têm ali, nada que o Art já não fizesse, diferente do CashOS. O CashOS realmente colocou muita coisinha em cima do Art que fazia ele ficar mais interessante. E talvez por isso ele acabou atropelando o Garuda em termos de popularidade, né? Peço perdão já para quem estiver ouvindo esse geocast do Garuda Dragonized. Posso aceitar isso, meu coração continua aberto. Mas assim, não gosto. Mas o problema do Garuda pra mim é que ele sempre ficou com essa sensação de tipo, tá, ele tem um tema, que pra quem gosta, ótimo, e ai, meia dúzia de app instalado por padrão. É isso, se eu instalar o Arch Linux, eu passar tipo 15 minutos instalando o app, eu meio que já tenho. E obviamente, eu sei que tem muito mais do que isso, mas a sensação que fica é isso, sabe? Tipo, instalei meia dúzia de app, acabou. Enquanto o CacheOS ainda tem. Tipo, é um kernel customizado, é uma versão do Proton customizada, é não sei o que customizado, aí customizou customização. Tem um monte de coisa. Você sente que dá muito mais trabalho você replicar aquilo no seu sistema. Então você sente que, tipo,
É que eu não ligo pra essa questão de benchmark, assim, tanto tipo, ai, vai aumentar 5 FPS no meu jogo. Tipo, não tem essa pira. Mas pra quem tem, eu acho que justifica. E o Basite já me brilha mais o olho, porque eu acho que ele entrega uma experiência fora do padrão. Tipo, você consegue. Porque, por exemplo, você pegar o Fedora padrão e um Arch Linux padrão ali com Gnome também, se olhar lado a lado, você fala, nossa, é o mesmo sistema. Até você ir atrás de ver, né, o pacote, ver ali, sei lá, qual é a versão do kernel, essas coisas, parece que é a mesma coisa. Os lançamentos eles estão parecendo cada vez mais incrementais, mais de refino do que realmente de uma coisa totalmente nova, sabe? Antigamente eu acho que acontecia isso muito mais, assim, você pega, sei lá, se bem que os próprios desenvolvedores disse que já disseram, né? O Jorge esteve aqui conversando com a gente alguns diacasts atrás, ele falou que provavelmente isso nunca mais vai acontecer. Mas quando você pega, sei lá, o Gnome 2 e você vê o Gnome 3, cara, era outra coisa. Tipo, uau, mudou tudo. Quando você pega o Plasma 3 e o Plasma 4, eram totalmente coisas distintas, assim. Era fácil de você bater o olho e falar, ok, as coisas mudaram. E hoje em dia, nem tanto, né? Se você pega, sei lá, eu estou usando o Plasma recorrentemente desde que a versão 6 foi lançada. E as diversas interações da versão 6. Existem mudanças perceptíveis, mas nada assim que você chegue nesse nível e só de bater o olho você consiga dizer, ah, não, esse aqui é o Plasma 6.1, esse aqui é o 6.5. É muito difícil. Talvez alguém com o olho muito treinado consiga, mas a média assim das pessoas usando, acho muito difícil. Eu acho que pro bem ou pro mal, a gente chegou num ponto onde a experiência padrão, ela já é muito boa. Então, se você pegar o Ubuntu 24.04 e o 26.04, se você parar para analisar, você vê as diferenças. Tipo, o tema de pasta é completamente diferente, é, algumas posições de algumas coisas, alguns apps são diferentes. Mas, no geral, você bate o olho, parece a mesma coisa. Existem grandes mudanças acontecendo. Eu acho que a principal movimentação que a gente tem visto no Linux Desktop nos últimos anos é a migração em massa de Shorg para Wayland, que a gente tem visto acontecer cada vez mais. Mas não é um negócio visual, não é um negócio que brilha o olho. Então, para as pessoas que realmente não se interessam pela parte técnica, parece a mesma coisa. Tipo, tá, no Shorg eu abria meu app e via meu vídeo. No Wayland eu abro meu app e vejo meu vídeo. Então, para essas pessoas, acaba parecendo que é a mesma coisa. Tipo, nossa, por que estão fazendo esse alvoroço para eu usar o meu sistema igual? A gente sabe que, tecnicamente, por baixo dos panos tem N outras coisas, mas não é um negócio visualmente apelativo, sabe? Então, eu acho que cada vez mais a gente tá vendo sistemas, tipo, lançamentos disso que parecem sem graças, porque parece a mesma coisa, mas em alguns deles tem muita coisa acontecendo por trás dos panos. Obviamente, nem todos os lançamentos. Vai ter alguns lançamentos que vão ser sem graça e outros que vão ser muito legais. Mas, Sim. normal. Mas o que a gente tem visto de bastante mudança, inclusive pro mal, eu acho que é a questão da IA, que a gente tem visto Windows enfiando IA em tudo, inclusive onde a gente não quer. Que aí é realmente, nossa, olha, tá mudando muita coisa. Só que aí, É, às vezes é bom o sistema não mudar muito, porque pelo menos não tem IA no sim. bloco de notas, né? Não tem IA no É. Paint 3D. Cara, isso é muito engraçado, assim, eu uso o WhatsApp por causa do trabalho, né, para poder me comunicar com os meus clientes e tal. Aí baixei a atualização do WhatsApp, a hora que eu abri o WhatsApp de novo, eu falei, ué, tem um botão diferente aqui? Que botão é esse? Aí, eles enfiaram um botão de inteligência artificial em cima do botão de conversa, assim, um iconezinho, assim, eu vou botar É na tela para imenso vocês aquele poderem ver. botão. E recentemente a gente viu também o pessoal, um pesquisador descobriu e depois virou uma notícia que correu todos os fóruns aí, que o Google também estava fazendo download sem informar as pessoas de um modelo de linguagem, né, de 4 GB, se eu não me engano, dentro do Chrome, que ficava ali atrelado com as ferramentas e tipo, tá lá, meu amigo, ele vai baixar os 4 GB, se você quiser, você desativa. Mas, de novo, não houve uma solicitação de consenso para isso ser feito, né? Eu me lembro, agora eu não lembro qual distro foi, mas acho que foi a Canonical que falou que IA vai chegar no Ubuntu, que eles estão começando a trabalhar nisso. Então, espero que eles usem o bom senso, né? Que eles não façam um Copilot da vida aí. Vamos torcer que não, né? Sem isso eu espero muito,
bom senso da Canonical. Mas eu espero muito mais do que da Microsoft. Então eu não acho que vai ser igual da Microsoft. Eles falaram algumas. O problema é que o anúncio foi extremamente vago. Porque falou, ah, no próximo ano, até o próximo ano vai chegar IA no Ubuntu. O que isso quer dizer? Ah, eu vou ter, lá no meu bloco de notas, eu vou conseguir escrever um texto. No, sei lá, leitor de PDF, eu vou conseguir conversar com meus arquivos PDF. Acho um surto, sabe? Parece um. Todo mundo virou um bando de maluco, tá todo mundo conversando com arquivo. Mas tudo bem. Acho esse cenário da IA um grande. O problema é que IA é uma palavra que, tipo, brilha muito o olho de todo mundo, mas ela sozinha não quer dizer nada. Então, tipo, vai chegar IA no Ubuntu. Tá, mas no quê? Mas, ao mesmo tempo, eles prometeram que vai. Eles vão usar só modelos que se alinhem com, com a visão deles, então provavelmente vão ser modelos abertos, né, de código aberto, que não vai ser coisa de nuvem, e que você vai conseguir desinstalar essas coisas se você quiser. Obviamente vai vir como Snap, então você pode ir lá e apagar o Snap. Não acho que vai ser fácil, porque eles falaram que, pelo menos o que eles estão falando até agora, é que não vai ter um kill switch, igual do Firefox, tem um botão, você desativa tudo. Você vai ter que ir lá e apagar o Snap na mão. Então não é exatamente a solução mais amigável. Mas você vai poder desativar tudo. E ao que tudo indica, primeiro vai vir funcionalidades de IA que devem melhorar ferramentas que já tem no sistema e depois eles querem lançar funcionalidades novas. Meu palpite é de que vai vir busca por IA na busca do Gnome, que tipo, você vai conseguir, sei lá, digitar outras coisas, tipo, errar mais ou, sei lá, fazer umas pesquisas um pouco mais complexas e ele entender o que você está falando. Mas pode ser literalmente qualquer outra coisa, então a gente vai ter que aguardar para saber se é uma ideia burra ou se vai ser algo legal. Eu ando estudando IA com um pouco mais de atenção, assim, sei lá, nos últimos 3 meses. Diversas coisas, né? Estou usando o Llama aqui na minha máquina, OpenWebUI, enfim, NTN, né? Flowwise, várias coisas. E, cara, eu acho que existe, para o usuário desktop mesmo, rodando localmente, um monte de possibilidades que não estão sendo aproveitadas com IA. Por exemplo, em IA tem um negócio chamado RAG, mas basicamente você consegue criar bibliotecas de documentos que são facilmente pesquisáveis de maneira inteligente. É possível fazer isso sem IA também. Nós temos os indexadores de arquivos aí que funcionam muito bem nas distribuições Linux desde sempre, né? No GNOME, no KDE, o Linux Mint tem um que é muito eficiente também. Mas com IA dá para você dar um molhinho a mais nessa parada, entendeu? Dá para você deixar ele muito mais inteligente para te responder informação, porque a maioria dos buscadores hoje, eles conseguem entender string. Então, se você pergunta uma palavra, ele encontra aquela palavra. Agora, se você pergunta sobre contexto, muitas vezes eles não conseguem encontrar. E uma IA conseguiria. Mas tem várias aplicações práticas, assim, sabe? Que dariam para ser usadas até o uso de linguagem natural mesmo, para você poder interagir com o sistema operacional. Então, existem algumas utilidades que eu consigo ver, que sou um cara leigo na matéria. Imagino que pessoas, né, muito mais dentro do sistema conseguem pensar em coisas mais legais ainda, mas, sim, sinceramente, não é algo que vá mudar o desktop, meu Deus, não vai ser de novo essa quebra que eu estava falando agora há pouco. Mas é uma pequena Sim. qualidade, melhoria de qualidade de vida que é possível ter, se for feito respeitando, é lógico, o direito de cada pessoa de desativar isso, de não instalar se não quiser, de não ficar mandando dados para cima e para baixo, né? Porque afinal de contas envolve ah, que seja localmente, de preferência, o tratamento de muitos dos seus dados. E com certeza são coisas que você não vai querer que seja sincronizada automaticamente com um banco de dados de qualquer empresa que seja na internet. Tem muita empresa tentando a qualquer custo enfiar IA em qualquer produto nessa esperança de vamos fazer mais dinheiro. Só que nunca está sendo pensado, tipo, o que é o que o usuário quer? O que que o usuário precisa? Nunca coloca o usuário como o principal centro dessa discussão. E aí acontece essas coisas, tipo, a IA no Paint, para você fazer um rabisco no Paint, ele transformar numa imagem. Quem que pediu IA no Paint? Quem que precisa de IA no Paint? E aí as pessoas, tipo, as empresas continuam destruindo o trabalho criativo, fazendo a IA que faz imagem disso, que faz imagem daquilo, que acaba com os trabalhos criativos, que só
facilita fazer fake news e deepfakes e esses infernos. E para as coisas realmente úteis, não tem um investimento tão grande assim de tipo você usar isso para realmente acabar com as partes chatas do seu trabalho, sabe? Tem como fazer isso com a IA, só que tipo o foco tá no que é bonito, no que vende. E aí gera essas desgraça que a gente vê por aí. Sem contar, né, todas essas questões de dados que a gente já tá careca de saber todos os problemas que tem. Então eu acho que se tivesse um foco na IA muito mais no usuário, no que o usuário precisa, no que o usuário quer, e não só no que dá dinheiro, a gente teria muito menos aberrações por aí no mercado. É, Porque hoje toda ferramenta, não sei o que lá com IA. Ai, converse com o seu PDF, converse com não sei o quê. Ai, converse com o seu arquivo aqui para transformar ele de MP4 para MKV. Tipo, eu não quero conversar, eu só quero fazer, sabe? E umas coisas assim que você fica, eu não aguento mais IA, sabe? E aí a gente cai no famoso enshittification, né? Que basicamente as empresas estão destruindo os produtos em prol de ganhar mais dinheiro ao invés de focar no usuário. em cada momento vai ter alguma. Hoje é IA, amanhã, depois vai ser outra coisa que vai aparecer, ou talvez alguma coisa que já exista que vai ser requentada para tentar ser empurrado como a grande mudança no desktop. Mas mesmo quando essa possível bolha da IA estourar, alguma coisa de bom vai ficar, como ficou em todos os outros casos também. Do 3D sobrou muita coisa legal. Das NFTs apareceram usos práticos interessantes de NFT também, e assim vai. Tudo sobra alguma coisa e o que sobra é o que presta, normalmente, né? As besteiras, essas coisas de marketing forçado acabam sendo varridas junto com o estouro das bolhas. Mas, além dessas mudanças de bases de distribuição, né, a gente vendo cada vez mais projetos de base arte e de base Fedora ganhando força. Uma coisa também que eu percebi com muita força, e tem um Geocast antigo, se vocês pesquisarem, você vai ver que a gente já estava cantando essa bola, foi quando o Steam Deck foi lançado com a base, com Plasma como interface gráfica. A gente falou naquele Geocast lá de que uns 7 anos atrás, já quase 5 anos atrás. Olha, isso aqui é um marco para o Plasma, porque agora o Plasma está com a faca e o queijo na mão para ganhar muito espaço de mercado. Que é o que tudo indica, é o que vem acontecendo, né? O Fedora com o KDE Plasma está ganhando cada vez mais força entre aquela base de usuários do Fedora. Outras distribuições estão deixando de usar o Gnome como padrão para usar o Plasma como padrão. Várias distros novas já estão mirando direto no Plasma. Então a gente está vendo assim o Plasma comendo pelas beiradas e está começando a dar umas mordidas fortes, né? Tá um pouco longe ainda do KDE Plasma versus o Gnome, ainda por conta da Canonical, né, do Ubuntu, querendo ou não, a maior distro do mercado traz Gnome, então em números realmente o KDE ainda tá atrás, apesar de, né, ele tá ali no Steam Deck, o Steam Deck também é bem popular, mas eu acho que o KDE Plasma ele tá virando uma chavinha ali que tá sendo muito bom para ele, sabe? Eu acho que ele é uma opção que faz sentido para quem tá vindo do Windows pro Linux, então ele é porque ele não é um para um, obviamente, mas ele tira uma camada ali de complexidade, porque se você tá no Windows 11 e você vai usar um GNOME, você vai ter que reaprender completamente como utilizar o sistema. Se você vai para um KDE Plasma, minimamente você sabe que o botãozinho ali no canto abre um menu, que ali tem as suas aplicações. Então, tem uma experiência similar, sabe? Porque pra gente é muito fácil usar o Gnome, mas para uma pessoa que nunca usou o Gnome na vida e colocar ela no Gnome puro, pra tipo, tá, abre aí sua aplicação. Talvez ela não faça a mínima ideia como fazer isso, porque não tem um botão aplicativos, sabe? Você tem que clicar nos três pontinhos, então talvez seja um pouco complexo para essas pessoas. Então, acho que o KDE ganha nessa familiaridade e eu acho que justamente dele estar vindo junto com o Arch Linux, com Fedora, com distros que trazem tecnologias de maneira mais rápida, e a forma que o KDE Plasma desenvolve, ele acho que acaba ajudando nisso. Porque o Gnome, às vezes, ele leva muito mais tempo para trazer uma feature, porque ele quer trazer ela redondinha, perfeitinha. O KDE Plasma, ele sempre quer
ter de tudo, ele quer ser capaz de fazer tudo. Então você consegue. HDR chegou nele antes, VRR chegou nele antes. é, Talvez nem tudo funcionando perfeitamente como deveria. Eu acho que o KDE Plasma ele precisa passar por esse processo de focar em polir essas coisas, mas ele tem muito mais features, então eu acho que ele acaba conversando muito mais também com a filosofia de um Fedora, de um Arch Linux, de trazer essas tecnologias mais frequentes, sabe? Então, acho que tudo isso em conjunto tem funcionado bem, sabe, para o KDE Plasma. O Cinnamon, ele é familiar para quem vem do Windows. E o Plasma, ele também é mais familiar para quem está vindo do Windows do que o que você teria no Gnome, por exemplo. Você teria, sei lá, no TWM, então nem se fala, né? No NIRI da vida, você não vai saber onde clicar se você vem do Windows. Inclusive, hoje, especificamente antes da gravação desse videocast, eu precisei mexer no notebook de um cliente que estava com Windows 11. E olha, fazia alguns meses que eu não mexia no Windows. E eu fiquei pasmo que eu não conseguia fazer o que eu queria. Eu não conseguia. Eu estava tentando abrir um programa, aí eu fui lá, cliquei no menu, iniciar, digitei o nome do programa. Ele me mostrou site de notícia, ele me mostrou a previsão do tempo, ele me mostrou opções da loja para eu fazer download, ele me mostrou os arquivos do usuário, me mostrou mais umas 3 ou 4 propagandas de outros aplicativos que eu acredito que eram propagandas patrocinadas, e não mostrou o atalho para eu abrir a porcaria do programa que eu queria. Não tinha opção para eu abrir o programa que eu queria. E eu fiquei correndo o menu, fiquei tentando clicar em outras opções. Cara, cadê o meu programa? Não tem, não tem. Para que É, serve esse menu, gente? É horrendo, é horrendo. Eu já vi uma pessoa reclamando na internet uma vez que ela pesquisou terminal, ela literalmente escreveu terminal. Tem um aplicativo chamado Terminal, né, o Windows Terminal. Então, tipo, literalmente tinha um aplicativo com o exato mesmo nome, e aí em primeira opção era uma notícia, acho, do MSN, com a palavra terminal, era alguma coisa assim, alguma propaganda. E a segunda opção era o aplicativo com o nome terminal. Se você tem o nome exato no aplicativo, ele tem que aparecer como primeira opção. É assim, é básico de UX. Não faz sentido algum se aparecer a propaganda ali primeiro. Aparece embaixo, tipo assim, ai, precisa de propaganda, porque tadinhos, eles precisam de dinheiro. Aparece embaixo, sabe? Não me coloca como primeira opção. E isso, uma coisa que me irrita, às vezes você quer pesquisar alguma configuração específica. Aí, ao invés dele te mostrar o caminho da configuração, ele te mostra tipo uma aba de pesquisa de como fazer isso. Aí você clica, ao invés dele abrir no seu navegador padrão, ele vai abrir no Microsoft Edge, no Bing, um negócio de como fazer o negócio ali no PC, que aí você vai ter que voltar ali, procurar a opção. Um ódio. Sem contar que toda vez que você reinicia você atualiza o sistema, ele deixa de, tipo, no meu caso eu uso o Chrome, né, como padrão. Aí você reinicia, aí você abre o Chrome, e tá lá, o Chrome não é seu navegador padrão, deseja alterar? Ele simplesmente alterou pro Edge de novo como padrão. Não são decisões pensadas no bem do usuário. Olha, o que vai ser melhor para a experiência do usuário? Ok, joga fora. Vamos fazer o que interessa para a empresa. É mais ou menos por aí que está andando. E eu pesquisei depois porque eu fiquei curioso, né? Falei, nossa, será que esse menu tá tão ruim assim? Dá para você configurar, tem algumas coisas que você muda ali de prioridade, que ele pode mostrar. Né? Cara, mas, poxa, é uma experiência meio quebrada, né? Eu passei por exatamente esse problema que você falou também, porque eu estava tentando fazer umas configurações para esse cliente e eu digitei um termo no menu e eu não prestei atenção exatamente, né? Eu achei que o primeiro resultado já seria o que eu queria. E aí eu digitei, apertei Enter, lá vai ele abrir o navegador. Ao invés de abrir o programa, estava instalado na máquina. Eu falei, ok, ok. Talvez esteja na hora de você começar a pensar em trocar para Linux. Porque é uma pessoa com quem eu tenho um pouco mais de liberdade, eu falei, olha, você está satisfeito com isso aí? Porque dava para ser melhor, hein? Eu não tenho certeza, mas eu acho que existem programas que você consegue substituir o menu iniciar do Windows por menus melhores. Ou tem lançadores, se eu não me engano, que você pode usar o lançador, tal, que acaba sendo uma experiência melhor. E não sei, eu fiquei tão curioso com isso que eu deixei anotado que eu vou instalar o Windows 11 na minha máquina para fazer testes dessas coisas e poder trazer um, um rant, uma opinião sincera, sem filtros, para vocês
Porque faz literalmente muito tempo que eu não uso o Windows. Sei lá, acho que deve fazer mais de um ano que eu não uso. Eu devo ter dado boot em alguma live, alguma coisa assim, em ISO para ver uma telinha ou outra e depois já sair fora. Mas usar mesmo faz muito tempo. Mas enfim, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? A Microsoft está aí fazendo o favor de piorar a experiência do Windows no que ela pode, e as distribuições Linux, junto com os ambientes gráficos, estão nadando de braçada nesse vácuo que está sendo aberto pela Microsoft. E a gente vê isso em diversos números. No Steam Hardware Survey, que é um número não representa de forma alguma a totalidade de usuários Linux, mas é um dos poucos dados mais confiáveis que a gente tem para poder olhar ali com alguma frequência. E, enfim, o Linux só vem crescendo em participação de mercado, né? Inclusive, uma coisa que eu acho curiosa do Hardware Survey é porque que mesmo hoje o Linux tendo muito mais usuários do que o macOS continua aparecendo em segundo. É o Windows, macOS e Linux, né? Aí você vai ver o Linux já está com uns 5%, um pouco mais de 5%, se eu não me engano, da última vez que eu olhei. E o Mac está com 3 e pouquinho, e mesmo assim está acima, né? Enfim, coisa, né? Vamos mandar uma petição para a Valve para botar o Linux no seu lugar de direito conquistado com muito suor, que é o segundo lugar na lista deles. Claramente foi codado ali, tipo, só na ordem do sistema e não para aparecer o que tá em primeiro, segundo e terceiro, né? Porque a própria Valve, tipo, dá muito mais atenção pro Linux, tanto que o próprio hardware deles, né, vem com Linux. E o inverso é válido também, né? O ranço que a Valve tem do Mac, porque demorou bastante tempo, inclusive, pro cliente do Steam ser ARM no macOS. É, desde que o macOS matou 32 bits, a Valve meio que deixou de lado o Mac. Então, tipo, ele tem funcionado sobre, assim, cuspe. O negócio ele tá colado no cuspe, é isso aí. Eu tenho minhas teorias se a Valve vai tentar lançar um Proton para Mac, agora que ele tem compatibilidade nativa ali com ARM. Mas ao mesmo tempo eu também não sei se eles vão investir nisso pensando que daqui 2 anos pode ser que a Apple vá lá e fale, então, agora você não pode rodar isso aqui mais no sistema. Não sei o que esperar, mas é curioso dele ali ainda tá com destaque, porque inclusive jogos mais recentes da Valve, tudo tem saído só para Windows e Linux. Tanto que os antigos saíram para Mac também, né? Mas, tipo, desde o joguinho lá de tutorial que saiu no Steam Deck, que era temático de portal, até Uhum. a outra, acho que o Deathlock. O Deathlock acho que só tem para Windows. Acho que é Deathlock o nome. Mas eles já falaram que vai sair para Linux nativo também. Mas o Mac, assim, ficou esquecido no churrasco. Compreensível, né? Convenhamos. É. Mas. Falando novamente aqui das distribuições, principalmente dessa parte das interfaces gráficas, né? A gente tem visto o KDE Plasma nessa pegada de cada vez mais refinamento, recursos interessantes. Não, assim, o Plasma ele é meio estufado de recursos, mas eu acho que ultimamente eles têm feito isso com menos frequência. Eles têm se preocupado mais em polir. Enquanto o Gnome vem no Gnome Way, que é ok, faremos as coisas da melhor maneira que a gente considera que tem que ser feita, até que a gente tenha dados suficientes para provar que a nossa decisão não foi a melhor. A gente tem um geocache inteiro conversando com o Joyce Stravaca sobre isso, então você pode conferir aí o dos últimos agora, que foi sobre o Gnome 50, que vai ter mais opiniões lá sobre isso. Mas, senhor Raul Caveira, a pergunta para encerrar esse bloco é: você acha que a experiência padrão que a gente tinha de Linux no desktop, ela, ela ainda está sólida? Ou a gente está passando por um momento de fragmentação, onde muitas coisas estão começando a disputar a atenção do público que quer usar no desktop, tá? Não vamos falar de coisas mais amplas, assim, tipo console, servidores, que aí a briga fica um pouco mais feia, né? Honestamente, eu acho que nunca não foi fragmentado. Mas eu acho que quando a gente fala de experiência visual ali, de interface, o Gnome ele reinava com um pouco mais de folga. Obviamente, ele nunca foi a única opção, porque o KDE Plasma sempre teve seus
fiéis escudeiros ali, né, brigando por ele. Sempre teve a galera do Cinnamon, a galera do TWM, mas o Gnome ele sempre teve um destaque muito maior. Mas eu acho que desde que a gente viu essa movimentação de Basite e afins e galera do SteamOS, essas coisas, a gente tem visto isso, o número do KDE Plasma aumentar muito mais e, por consequência, do Gnome vai diminuindo um pouco. Então eu acho que tem fragmentado mais, mas eu acho que, pensando assim, uma maneira mais macro, eu acho que ainda é Gnome e KDE. Existem as várias outras interfaces, mas eu acho que elas têm um impacto muito menor do que o Gnome e o KDE tem, sabe? Até um Cosmic, eu acho que o Cosmic eles esperavam um impacto muito maior dentro da bolha Linux, que ainda não veio. O Elementor OS tentou e continuou tentando, sabe? E ficou por isso mesmo. O Cinnamon tem o seu espaço ali, né? Não vamos falar que é uma distro pequena. Mas é ali no caminho deles também, eles estão. O Cinnamon é a Nintendo do mundo das interfaces, sabe? Eles seguem o caminho deles, o tempo deles, e tipo, vou fazer aqui o que eu acho que é certo. Algumas coisas é meio nada a ver, outras coisas são muito legais, mas eles vão fazendo. E o pessoal vai abraçando, sabe? Mas eu acho que Sim. é muito isso. Enquanto o Cadê o Gnome é a Sony e a Microsoft ali do mundo dos jogos, né? Que, tipo, faz muita decisão idiota, faz muita decisão acertada, mas são os dois maiores ali que estão sempre brigando de igual para igual. Eu acho que é muito parecido, sabe? Eu tenho observado, além da movimentação ao redor do plasma, uma certa movimentação mais forte em torno de alguns TWMs que são um pouco mais complexos, tipo o Hyperland e mais recentemente o Niri. Inclusive, o Niri é aquele. O Gil fez um vídeo recentemente sobre ele, né? Que ele é um desktop que ele rola para o lado, em vez de para cima e para baixo, como a maioria dos TWMs fazem. E tem chamado um pouco de atenção porque ele funciona. Ele tá. O Hyperland e o Niri, eles estão tirando muitas barreiras para as pessoas poderem começar a usar um TWM. E existe um público que se interessa bastante por isso. O, organizar janelas de maneira mais automática e mais inteligente, eu acho que é uma coisa que interessa para exatamente todo mundo que usa desktop. Mas os desktops tradicionais hoje, eles têm uma certa dificuldade em conseguir fazer isso, porque é uma coisa trabalhosa, existe muito desenvolvimento, exige muita interação para que essas coisas funcionem corretamente. E os TWMs foram ganhando seu espaço ali. Mas, quem sabe, né? Nas próximas interações do Plasma, nas próximas interações do Gnome, a gente não comece a ver um pouco mais de inteligência no posicionamento de janelas. Eu estou usando o Plasma já há bastante tempo. Né? Recentemente eu até postei aqui um vídeo no canal falando sobre a minha experiência de 2 anos usando o Plasma. E o Plasma ele está quase ali. Tudo para ter um TWM já existe no Plasma. Ele só precisa funcionar. Funcionar no Ó, sentido de que você pode ativar isso e ainda não tem isso. Né? Ainda, por exemplo, você tem lá os tiles inteligentes do Plasma, que você precisa segurar o Shift, se não me engano, e arrastar a tela do programa que ele encaixa. Poxa, se ele já viesse uma perguntinha assim, ó, você deseja que se encaixe automaticamente no tile que você definiu? Não, já estava lá, já está tudo ali, entendeu? Mas ainda não tem isso. Inclusive, eu testei um plugin para o KWin, um script do KWin que faz exatamente isso, que ele obedece o layout que você já definiu e ele só encaixa as janelas e funcionou fantasticamente bem. Eu só tive problema com a Steam. A Steam, por algum motivo, ela desapareceu da minha interface assim. Ela estava aberta, eu consegui interagir com ela, mas eu não conseguia vê-la. Sim, e só resolveu depois que eu desinstalei esse script do KWin. Aí tipo, tudo voltou a funcionar para a Steam. Então, provavelmente é alguma coisa que na relação entre esses dois não deu certo, né? Mas, enfim, eu acho que a gente está, ao mesmo tempo em que a gente vive uma fragmentação, com cada vez melhores opções aparecendo, a gente vê uma certa opção ganhando cada vez mais força, como, ó, testa essa aqui que você vai gostar, que é o Plasma. Hoje a sim. gente indica cada vez mais Plasma em relação ao que a gente indicava até algum tempo atrás. Né? Normalmente a Uhum. gente ia falar, não,
vai no Mint aí, vai num, sabe, num Ubuntu, num Zorin, né, que seria o Cinnamon e o Gnome, vai que vai. Hoje, a gente não tem problema não de falar, meu amigo, vai num Fedora KDE aí que provavelmente você vai estar bem servido. Vai no Basite, que é base KDE também, que você tá bem servido. Então, acho que a balança começou a dar uma mexidinha ali e a gente precisa agora acompanhar os próximos anos, né, os próximos meses, para ver se essa tendência se mantém, né? Sim, espero que continue esse trabalho de polir as coisas. Que eles diminuam um pouco a quantidade de itens em menus, que ainda é muita coisa. Mas de fato, eu acho que hoje ele tem se tornado cada vez mais uma opção. E o que você falou de TWM, eu acho que o TWM ele sempre vai ser um nicho, porque eu acho que é um negócio assim muito mais para um outro tipo de público, que não é um público muito grande. Mas eu acho que o Hyperland e o Nire, eles estão fazendo para o TWM o que o Basite está fazendo para o Linux. Ele já entrega uma solução pronta, então para quem quer inventar moda, quem quer testar, quem quer ousar ali, consegue sem precisar ter que ficar cavocando as coisas na mão ali, sabe? Então, para quem quer testar, já tipo, é mais fácil, sabe? Você não precisa aprender como fazer um TWM do zero, sabe? Então, eu acho que tem crescido mais por causa disso. E eu acho que, principalmente Hyperland, né? Eu acho que eles souberam aproveitar um negócio ali muito. Que é aquela vibe de coisa de Reddit, de Unix porn da vida, sabe? Eles sabem que o Uhum, visual chama muita atenção. Então tem gente que testa nem só porque, porque o TWM, o Hyperland vai ser melhor pra mim. Quer testar porque é bonito, sim, sabe? E nisso sim. chama atenção e mais gente vai testar. Obviamente, alguns vão gostar, vão usar pra sempre, outros vão falar, nossa, só achei bonito, mas não é pra mim. Mas minimamente ele chamou a atenção por isso, sabe? Sei lá, agora eu deixo para vocês aí que estão acompanhando a gente aqui no Geocast, o que que vocês acham desse cenário atual de Linux? O que que vocês acham dos desktops, dos ambientes gráficos? Vocês estão vendo alguma outra movimentação que acabou ficando de fora dessa conversa? Deixe as opiniões de vocês aqui nos comentários e interajam com a gente no fórum também. No nosso fórum tem sempre um post de todos os geocasts. Então, se você não quer deixar comentário nas plataformas por causa de rastreio, essas coisas assim, vai lá no nosso fórum, que lá é bem amigável com a sua privacidade. Então lá você pode interagir com a gente sem se expor muito para as big techs. Beleza? João Raul Craveiro, muito obrigado por participar dessa gravação do Geocast aqui. Acho que foi uma conversa muito legal e estou ansioso para ver o feedback da galera aí. E a gente se vê, não apenas com o Raul Craveiro, mas com todos vocês que estão acompanhando a gente também, num próximo episódio do Geocast. Valeu, pessoal!